Eu confesso que eu não sei qual parte. O André ele fala bastante de não aceitação. Então eu suponho que sim, que seja essa parte do não aceitação que ele falou, sim, tá? Oi, Aline, se puder falar sobre conflitos entre mentores, esse conflito seria entre um familiar, mas já existe laços. Nice não é o objetivo da live de hoje. A gente pode falar sobre isso em outro momento, mas aí se eu for entrar nesse sentido de falar sobre mentores, sobre guias, etc., eu vou desvirtuar muito do assunto, tá? Então eu vou deixar anotado aqui para falar sobre isso, fazer uma live sobre esse tema. Aí você pode ir acompanhando, mas não é só o assunto, tá? Dessa live de hoje. Oi, Marcolina, boa noite, tudo bem? Então, bom, vocês já entenderam aqui o que é a expansão de consciência e você também já entendeu aqui um pouco do para que serve a expansão de consciência. Serve para você acessar suas sombras, serve para você liberar suas mágoas, seus ressentimentos. Cada vez que você tem mais consciência de si mesmo, dos seus próprios ressentimentos, você consegue liberar eles. Então, às vezes você está vivendo um ciclo repetitivo de, sei lá, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos ou não relacionamentos. E você não faz a menor ideia de por que você está vivendo aquilo. Se você tem expansão de consciência e consegue acessar o porquê que você está vivendo determinado ciclo, você consegue sair dele. Então é para isso que serve a expansão de consciência, para que você consiga sair dos seus ciclos repetitivos, sair dos seus problemas cotidianos. E acessar estados diferentes, elevados de consciência também. Estados elevados de consciência, na prática, significa ter percepções e sinapses cerebrais que você antigamente não tinha. Tem muitas pessoas que usam mecanismos externos para acessar essas sinapses, essas percepções. Então, a pessoa sozinha, sem nada, ela não tem, ela acredita que ela não tem essas percepções, essa capacidade de acessar pontos de vistas e ter conclusões que ela não tinha antes, né? E aprender consigo mesma. E aí ela vai buscar mecanismos externos. Só que eu queria trazer uma perspectiva para vocês. Quando vocês utilizam mecanismos externos, entendedores sabem do que eu tô falando. Quando vocês utilizam mecanismos externos para ter esses estados alterados de consciência, para abrir as suas percepções, para enxergar coisas que você não tinha enxergado na vida, para concluir coisas que você não tinha concluído na vida. Quando você usa esses mecanismos, você fica dependente deles. O ponto é, você faz o que você quiser, mas eu não sugiro que você crie dependência, porque depois como é que você vai conseguir acessar esses estados elevados de consciência sozinho, sem a necessidade de mecanismos externos? Então, é só esse disclaimer que eu dou aqui para todo mundo, de que você não precisa de um intermediário. E quando eu falo intermediário, eu digo, inclusive, de mentores, anjos de guarda. Ah, Aline, nossa, mas meu mentor vai ficar super chateado se eu falar para ele que eu não preciso dele. Não, isso é mentira. O seu mentor, seu anjo de guarda, seu guia, quando você fala para ele, eu vou tomar a minha decisão com responsabilidade, ele bate palma para você. Aqueles que são de luz de verdade. Quando você fala para o seu mentor, para o seu guia, que você quer criar uma conexão diretamente com a fonte criadora, você diretamente se reconectar enquanto parte da fonte criadora, todos os seus mentores e anjos de guarda e guias, eles falam, graças a Deus, finalmente tá indo para a iluminação, finalmente, não, vai, entendeu? Eles ficam felizes e comemoram. Tem uns até que dançam. já vi esses casos de mentores e guias que ficam dançando perto, porque tipo, cara, finalmente, meu Deus do céu, caiu a ficha, entendeu? É aquele negócio de, tipo, tá tentando levar você para esse lugar de autorresponsabilidade, de você se conectar diretamente com a fonte criadora, de você se revestir de volta do ser de poder que você é, em essência. E aí tem muitas pessoas que acreditam que é algum tipo de traição, que é um tipo de rejeição, que tá magoando mentores, que tá magoando ancestrais, que eles vão se sentir mal, que eles vão se sentir menos importante. Gente, isso não é verdade, tá? A verdade é que a religião, a palavra religião, ela vem do processo de religação. Você direto com a fonte criadora.
sem intermediários. Os intermediários, eles estão aí para te impulsionar a se ligar de fato com a fonte criadora. Ou seja, eles estão nesse lugar para te levar a essa reconexão com o seu eu superior, com a própria fonte criadora. Se os intermediários se colocam nesse lugar de parar a sua reconexão com a fonte criadora, de bloquear a sua conexão com o seu eu superior, questione, porque o processo está errado. O verdadeiro anjo de guarda, o verdadeiro mentor, diretamente da fonte criadora, ele está aí para te lembrar que você faz parte da fonte criadora, que você cocria a sua realidade, que você é digno o suficiente de se conectar com a fonte criadora, sem intermediários. E eles estão aí para amparar o seu processo de reconexão e não para travar ele, tá? Então, pensa bem sobre esse ponto, isso é muito importante, porque infelizmente tem muitas pessoas que têm essa crença de que, mas eu vou falar diretamente com Deus e o que Jesus vai achar? É o primeiro a dizer, você é Deus também, você é parte da fonte criadora, todos nós somos átomos. Por quê? Na cabeça ou na consciência de um anjo de guarda, por exemplo, todos nós somos um. Já transcendeu essa ideia de hierarquia militarizada. Todos nós somos parte da fonte criadora. Não existe militarismo para os seus anjos de guarda, hierarquia. Isso não existe. Para os seus anjos de guarda, os verdadeiros, tá? Anjos de guarda, todos nós somos um. Você faz parte da fonte criadora. Então, quando você se reconecta com a sua centelha divina enquanto parte da fonte criadora, todos os seus anjos de guarda entendem que você voltou para casa, que é o lugar de onde você nunca saiu de fato. Você sempre esteve em contato com a fonte criadora. Por alguma razão, a nossa alma escolhe perceber, através da lei da ilusão, perceber essa ideia de como seria ser separado da fonte criadora. Mas, em essência, nunca ninguém esteve. A lei da ilusão é aquela lei que está embaixo da lei da natureza, que faz com que a gente se mantenha o tempo todo acreditando que nós somos separados da fonte criadora. Por que isso é útil? É útil justamente para que a gente viva experiências humanas, porque senão não existe experiências humanas. Né? Experiências enquanto encarnados. Então, para que a gente tenha as nossas experiências, a lei da ilusão mantém a gente aqui, nesse lugar de consciência de somos separados da fonte criadora, somos separados um dos outros. Só que, à medida que a gente, aspas, volta para casa, a gente vai se religando novamente com a nossa consciência de unicidade, que transcende a dualidade, que transcende aquilo de, é bom ou ruim, serve, não serve, que transcende o lugar vaidoso do ego, por exemplo. O que todo mundo está pensando de mim. Porque se você é parte da fonte criadora, você está pensando de si mesmo. Percebe que não faz diferença o que as pessoas pensam de mim? Simplesmente porque eu também sou as pessoas, e em última instância. É como se o meu pulmão ficasse o tempo todo preocupado com o que o meu coração está pensando dele. Sendo que o meu pulmão e o meu coração fazem parte da Aline. Então é a mesma lógica. Se você é parte da fonte criadora, não faz sentido ficar preocupado ou pensando o que as pessoas pensam de você, o que elas acham de você. Simplesmente porque é só você sendo você. O meu pulmão não tem que disputar com o meu coração. O meu pulmão é meu pulmão, o meu coração é meu coração. E todos os meus órgãos são a Aline juntos. Entende? Você não tem que disputar ou tentar ser igual a outra pessoa. Você só tem que ser você. Você é como o pulmão de Deus. Outra pessoa é como o coração. Outra pessoa é como o fígado. Cada um tem a sua função. Cada um é um quadro único na natureza. Perfeito, perfeitamente manifestado na natureza. O ponto é que cada um tem a sua função, seu propósito, seu objetivo. E aí sim você entende que é só você sendo você. Não é sobre o que o seu coração acha. Né? No caso do meu pulmão, não é sobre o meu pulmão, não é sobre o que o meu coração acha dele, ou o que ele pensa, ou o que ele faz. É só o meu pulmão exercitando e executando a função dele de ser um pulmão e não um coração. Imagina se todo mundo quisesse ser o coração. Eu não existia, entendeu? Essa é a lógica. Então é para isso que serve, em essência, a expansão de consciência, para que você seja você, para que você seja cada vez mais você, livre e liberto, para ser você mesmo. E como é fundamental para
a conexão com o eu superior. Ou seja, você vai entender um pouquinho, agora a gente vai conversar um pouco sobre como é fundamental fazer e passar por esse processo de expansão de consciência para que você consiga se reconectar e conseguir construir e manter essa conexão com o seu próprio eu superior. Ó, o André colocou aqui, pessoal que está no Instagram, link para ver no YouTube tá na bio. Exatamente. Então, pessoal, o link para você ver a live no YouTube tá aqui na bio, tá? Vamos lá. É fundamental para você ter a sua conexão com o eu superior, por quê? Às vezes, a gente tem, e é muito comum, a gente tem crenças sobre a própria fonte criadora, sobre o próprio eu superior. Crenças que fazem com que a gente rejeite a ideia ou a consciência do nosso eu superior. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, muitas pessoas passaram por situações bem dolorosas em uma vida ou outra, tá? E pode ser que o seu espírito tenha criado um ressentimento profundo com o seu eu superior por ter deixado ou endossado determinada experiência. Exemplo, vamos pegar uma experiência de uma pessoa que sofreu algum tipo de traição numa vida. E aquela traição, ou perdeu alguém importante, acho que perder alguém é mais doloroso do que uma traição, eu acho, né? Então, perdeu uma pessoa. Então, vamos lá. Às vezes, essa dor foi tão grande, tão grandiosa, que é como se a gente amaldiçoasse o nosso próprio eu superior, a fonte criadora. Como que você deixou o eu terreno, minha personalidade terrena, olha o ego, né? O vaidoso, de como você deixou a transferir a responsabilidade 100%. Como que você deixou eu passar por isso? Como que você permitiu que eu passasse por isso? Como que você criou isso para mim? E aí fica muito aprisionado naquele lugar de dor, de ressentimento, de raiva, de ódio. Sendo que muitas vezes o que precisa acontecer é justamente rolar essa reconexão com a fonte criadora, com Deus, com o todo, para que você consiga se relembrar de que você fez isso com você mesmo e se perdoar por isso e conseguir entender que você é responsável. Você entenda, você é eu superior, que o seu eu superior é você também. E aí sim você consegue entender e acessar e ter essa abertura, flexibilidade, plasticidade cerebral para acessar o porquê que foi que você viveu determinada situação. Aí sim você consegue ter o profundo conhecimento sobre você e manter essa conexão com o seu eu superior, essa intuição do seu eu superior. Porque quando você rejeita de alguma forma a figura do seu eu superior, você está rejeitando tudo aquilo que vem do seu eu superior. Então você literalmente está fechando a porta, falando, não quero saber de você, você me machucou. Entende? O eu terreno é muito comum ter esses ressentimentos e esses bloqueios em relação ao próprio eu superior, por causa de situações que são dolorosas. Mas nada disso é consciente. Justamente por quê? Porque a gente não tem o ego em si, ele não racionaliza sobre aquilo que é excessivamente profundo. Ele fica muito na superficialidade. Então, ele não chega nesse lugar de, nossa, eu acho que eu criei algum tipo de ressentimento ou ódio com o meu próprio eu superior, ou com Deus, ou com todo, porque eu vivi determinada situação.